Olá, eu sou Karina Rousseff e você está no canal Prosa e Vida. E hoje temos mais uma prosa aqui no nosso canal com a Esther Paula. Olá, Esther! Olá, Karina, muito bom estar aqui com você, obrigada pelo convite. Uma alegria toda minha. E eu vou abrir uma coisa aqui para vocês. Eu conheço a Esther de bebezinha. Verdade. A Esther não se lembra, claro, mas ela tinha meses, não sei, 7, 8 meses. E a gente foi num acampamento em Ilha Solteira. E um monte de adolescentes, eu era adolescente também. E eu vi aquela mulher com aquele bebê. Aí eu pensei, vai dar um trabalho esse bebê. Vai dar um trabalho esse bebê. Mas olha, foi um encanto, a Esther uma graça, super calminha. Foi pro colo de todo mundo, arrasou. Já chegou estreando, arrasando. Eu lembro da Karina desde que eu me conheço por gente. É verdade. Muito bom. É muito gostoso. Mas a Esther passou o tempo, né, Esther? Cresceu, casou. Casei recentemente. Recentemente, como é que tá a vida de casado? Ai, tá maravilhosa. Muitos desafios, muitos momentos bons. Tá muito bom, porque eu casei e mudei de cidade, né? Então já é um monte de desafio, muita coisa. Mas a gente tá conseguindo, tá uma aventura, muito bom. Que bom, que bom. Lua de mel, né? Começo. Muito bom. Muita adaptação. É verdade. Mas é muito gostoso. E aí, me fala um pouco da sua vida profissional. Eu quero voltar lá no começo, Esther. Quando você escolheu sua profissão. Porque tem tanta adolescente, né, que passa por isso, né? Escolhendo profissão. E conta como foi sua aventura para escolher a profissão e conta para todo mundo qual é a sua profissão. Certo. Eu sou professora, sou pedagoga, eu faço mestrado na Unicamp em Educação Matemática e foi um desafio mesmo. Quando eu estava na escola eu sempre amei matemática e eu queria alguma coisa nessa área. Engenharia civil, que eu fiz curso técnico em edificações, então trabalhava com construção e com arquitetos, engenheiros, né? E aí eu queria partir para essa área. Mas com os desafios do caminho, né, eu acabei encontrando aqui na Unesp de Rio Preto a pedagogia. Eu vou tentar esse curso. Eu acho que eu sempre gostei, sempre admirei muito meus professores. Eu acho uma profissão incrível, assim, e eu quis tentar. E quando eu fui fazer pedagogia, eu me apaixonei. Demais, demais. E lá na pedagogia, como eu sempre gostei de matemática, né, é o que me atraía. E eu vi que só tinha uma ou duas disciplinas de matemática. E aquilo me deixou, assim, tanto insegura em relação ao que eu ia enfrentar na sala de aula, tanto, assim, eu queria mais, né? Aquele gostinho de quero mais. E então eu procurei uma iniciação científica, comecei a pesquisar sobre educação matemática, trabalhei com a professora Ana Paula aqui na Unesp, e quando acabou, eu fui para a sala de aula. E toda aquela insegurança que eu pensei que eu teria, eu cheguei na sala de aula e tive. Porque você chega e você fala, mas eu sei fração, por que eu não consigo ensinar? Eu sei fazer, eu pego o exercício, eu sei fazer. Mas na hora de explicar, a maneira como eu explico, eu não... Por quê? Porque eu estava ensinando da forma que eu aprendi. Sim, talvez, e não é a melhor forma, né? Porque todo mundo tem aquele medo, aquela luta com a matemática, né? Exatamente. Ainda que, né, os poucos ali gostem, a maioria detesta a matemática. Até a ansiedade matemática é um tema que está sendo muito pesquisado agora, porque é uma disciplina que causa arrepio nas pessoas, né? Um bicho de 7 cabeças. E então eu senti isso, e eu sentia isso das minhas pares, né, dos meus colegas de trabalho. E aí eu, angustiada, busquei continuar os estudos e tentar pesquisar, investigar o que faltava ali. Por que o professor, por que os alunos não vão bem em matemática, né? Porque as avaliações nacionais mostram que os alunos do Brasil não vão bem em matemática. Por que isso acontece? E qual é o papel do professor nisso? Onde o professor entra nisso? Então foi nesse sentido. Puxa, que formidável, que legal. Ó, eu tenho algumas dúvidas nessa parte da matemática. Realmente é um bloqueio das pessoas
Ou assim, é um bloqueio no ensinar a matemática ou bloqueio no assimilar a matemática para poder ensinar? Estou falando como professor. Assim, quando o professor vai ter que ensinar matemática, o que você acha que é o que mais acontece? Então, Karina, o que acontece? A matemática, se a gente perguntar, né? A matemática é chata, a matemática é difícil? A matemática, ela é difícil quando a gente não entende, né? Então, por exemplo, russo tá longe de ser minha língua favorita, porque eu não entendo, não é uma coisa que eu conheço. Então, a matemática, ela é muito difícil para o professor, ensinar matemática é muito difícil para o professor, porque, na verdade, falta conhecer a matemática. Entendi, dominar a matemática. Dominar a matemática, o que o professor precisa conhecer? Se eu vou ensinar adição para os alunos, o que eu preciso conhecer? Só aquelas continhas que eu estou passando para eles? Não, o conhecimento do professor ele tem que ser mais profundo, porque ele tem que basear toda uma dinâmica de sala de aula, né? Porque ali acontecem muitas coisas. Ali não fica no script do professor, tudo não fica no planejamento dele. Coisas saem do controle, né? Então ele precisa de um conhecimento que baseia isso. E é justamente isso que a gente trabalha lá no nosso grupo de pesquisa. Que conhecimento esse professor precisa ter para ensinar esse tópico? Entendi. E explicar a mesma coisa de formas diferentes. Isso. Que muito se fala sobre materiais diversos, estruturas diversas, metodologias, formas de passar. Mas se o professor não tem o conhecimento, ele não vai saber usar aquele jogo da melhor forma possível. Ele não vai saber usar um trabalho com projetos, por exemplo, né? Uma metodologia diferente. Então, para eu poder explorar essas outras coisas que são importantíssimas, trazer de várias formas, eu preciso conhecer. Então, é aquele passo anterior antes da gente chegar. Certo. E a faculdade de pedagogia, ela não tem essa base da matemática, em especial. Em especial para matemática, porque é uma das principais coisas que a gente aprende. E geralmente, como é um curso de humanas, geralmente as pessoas que não gostam de matemática, elas correm por ali. Verdade. E é justamente esse profissional que ele vai dar a base para os alunos, até os 12 anos de idade. Sim, então, porque depois entra o professor que é formado em matemática. Exatamente. Aí o problema inverte. O professor ele é formado em matemática, ele tem o domínio da matemática, porém não tem o domínio da educação. Você pegou um ponto assim, ó. Exatamente isso. A pedagogia, ela explora muito essa outra questão, didática, metodologias e pouco conteúdo. Já a licenciatura foca só no conteúdo. E deixa de lado a questão do ensinar. É isso mesmo, é esse disparidade que tem entre os cursos, né? Entre os cursos. Talvez fazer essa linguagem fluir. Isso. Dos dois cursos. Isso. É uma proposta, hein? Uma proposta, com certeza. E você bacana. pensar, o conhecimento do professor é justamente para chegar ali. Eu penso, o que ele precisa conhecer? Então eu vou chegar ali na formação dele. Tanto na formação inicial, quanto na continuada, né? Pensar na estrutura dessas faculdades. Quais são as disciplinas que a gente tem que colocar aqui? Quais são as disciplinas que tem que colocar lá na matemática? Então, justamente isso. Entender o conhecimento para chegar lá na formação e mudar aquela grade, mudar aquela estrutura. Entendi. É um trabalho que é uma vida, hein, Esther? É um desafio aí que vai longe, mas vamos passinho por passinho. Tô encantada. Muito legal mesmo. E para o aluno, qual vai ser Porque o que eu sinto é que a matemática, ela acaba ficando muito longe da realidade. Ainda quando está no fração, adição, multiplicação, ainda são coisas que a gente usa o tempo todo, né? O tempo todo. Você fazer uma receita de bolo, você precisa da matemática. Mas acaba correndo, eu sinto muito isso, minha menina está no 7º ano, então corre um pouco com a matéria e acaba indo para álgebra, para coisas de matemática pura, né? E a matemática aplicada, ela acaba sendo pouco explorada. E é possível trazer uma matemática plausível, não sei se plausível é a palavra ideal, mas uma matemática que realmente seja usável, seja do dia a dia e seja também de desenvolvimento de raciocínio. É isso que eu sinto falta na escola. Eu senti falta na minha, quando eu estudei, né? Faz
pouco tempo. Bastante tempo. E eu sinto falta agora, vendo a minha filha também, eu sinto falta. É possível e é necessário, né? Porque nós temos que entender que a matemática está no dia a dia, está na nossa vida. E tudo, dentro do que a gente aprende até a escola, é aplicável de alguma forma. Mas o que acontece? O nosso ensino da matemática é baseado em regras. Então, o que eu vou fazer? Divide, não sei o que, inverte, multiplica. Decora fórmulas, né? Musiquinha, formulinha pra gente decorar a regra. E a matemática é muito mais que isso, né? Tá muito além disso. Mas o que faz o professor correr pra regra? Correr pro livro didático? Pegar o livro didático de cabo a rabo e não sair daquilo? A insegurança. Eu não tenho conhecimento. Entendi. O falta de conhecimento me tira essa segurança de buscar uma coisa nova, uma coisa diferente, ir para além. Conhecer mesmo como se aplica, né? Muitas vezes o próprio professor mesmo não conhece ali como se aplica. Então, é uma coisa muito necessária. E você comentou que na sua escola você via isso e hoje você vê isso. Olha quantos anos se passaram. Muitos anos. E é uma coisa que ainda se perpetua. Essa forma como nós aprendemos, hoje na sala de aula, nós professores continuamos ensinando da mesma forma. Da mesma forma, Da mesma forma. Então, isso que a gente precisa romper, né? Precisa. Mas todo esse pensamento gerou o quê? Todo esse pensamento. Então, é importante falar uma coisa, que assim, a gente eu bato na tecla do professor, porque é o que a gente estuda lá no CSPMAT, nosso grupo de pesquisa, que é o conhecimento do professor. Mas isso não é culpa do professor. Sim. Esse é o professor, é aquele profissional que se esforça, que tá ali com o professor pedagogo, tá ali com todas as disciplinas. Então, é uma carga bem grande. Mas o que falta? Falta formação. As escolas, se eu tivesse uma escola hoje, Karina, eu talvez não investiria em tantos jogos, tantas coisas, mas eu investiria em formação de professores. Trazer pessoas que formem os meus professores, materiais que trazem esse conhecimento do professor, porque é isso que falta. O professor ele precisa desse amparo das instituições, as prefeituras, os estados, né? Então, acho que isso que é importante, porque não é culpa dele, mas é uma coisa que as instituições precisam olhar, porque é uma dificuldade que a gente tem, né, como professor na sala de aula. E eu me coloco porque, a partir do momento que eu entrei no mestrado, eu analiso o tempo todo o meu conhecimento. Fico colocando ele, né, em observação, porque é preciso o professor olhar para isso. E tenho tentado desenvolver, claro que falta muita coisa, mas isso é importante. Esther, você me disse sobre um grupo de pesquisa, sobre o seu mestrado. Conta mais sobre esse grupo de pesquisa pra gente. Certo. O grupo de pesquisa é o CIESP-MAT, que é um grupo de pesquisa e formação de professores. A gente trabalha com formação e pesquisa de forma imbricada, né? Trabalha com elas duas juntinhas ali. E ele olha para o conhecimento interpretativo e especializado do professor, que são perspectivas para aquilo que o professor precisa conhecer. E esse grupo ele é composto de várias pessoas, eu devia ter olhado o número, não lembro agora, mas umas 15 a 20 pessoas, umas 15 pessoas. E ele é organizado pelo professor Miguel Ribeiro, que ele está aqui no Brasil faz 5 anos, ali na Unicamp. E é um grupo que a gente trabalha com tarefas para professores, né, para a formação de professores. Nós trabalhamos com a escrita de livros que vão trazer esse conhecimento, e é como se fosse uma formação por escrito, né? Entendi. O professor aqui dentro, como nesse livro que eu vou mostrar para vocês, ele vivencia uma formação. Então tem as falas, tem os momentos, é como se ele estivesse ali num ambiente de formação de professores mesmo, como também acontece em workshops, em seminários, enfim. E esse é o livro que a gente lançou agora, em setembro. Que delícia. Ele fala sobre o conhecimento do professor para a medida de uma distância. Então, que seria o comprimento, né? Que muitas pessoas falam sobre comprimento. A gente problematiza essa palavra, a gente traz os princípios dessa medida, o que o professor precisa conhecer para desenvolver plenamente esses conteúdos com os alunos, né? E a medida, Karina, ela é, assim, fundamental para a construção do pensamento matemático. Sim. Várias coisas você consegue transpor com a medida, né? Então, é um conteúdo que tem que ser trabalhado desde lá, dos pequenininhos da educação infantil. E ele vai dar base para muitas coisas durante a vida escolar do aluno. Que formidável. Então, a medida, ela traz essa visão espacial, né? Essa coisa de
de lugar. E me fala, este livro é o primeiro? Vai ter mais? Porque o ensino da matemática é desafiador, né? E o professor que não tem a formação matemática, como a gente já comentou, tem só a formação de pedagogo, precisa ter mais. Em que este livro vai ajudar? E teremos mais livros com outros conteúdos? Isso. Esse livro é da coleção... Aqui, ó. Esse livro é da coleção Formação, que é essa proposta que eu te falei. Esse ambiente de formação, então nós temos os diálogos, olha, deixa eu te mostrar. Os diálogos, as lousas com as respostas, como se fosse dentro de uma formação mesmo. E ele é o volume 9 dessa coleção. Então nós temos outros 8 volumes com outros tópicos matemáticos que vão trazer a questão da medida diária, medida de tempo, a adição, subtração, uso de recursos na sala de aula, a potencialidade desses recursos. Então, temos vários livros que vão auxiliar o professor. E esses livros, eles têm um foco para o professor pedagogo, aquele que... Sim, que não tem a formação matemática. Que não tem a formação matemática, exatamente. E eles vão trazer tarefas e propostas que você pode trabalhar com seus alunos desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. Que é até o quinto ano, né? Exatamente. Que é dado pelo pedagogo. Exatamente. Não, mas eu entendi que é todo um trabalho da Unicamp para munir o professor de ferramentas para ensinar a matemática. Isso. Essa é de conhecimento. De conhecimento matemático. Conhecimento matemático para chegar lá e conseguir desenvolver as tarefas. Esther, eu entendi que é uma coleção. Esse é o volume 9, né, da coleção. Me fala mais sobre essa coleção. Então, cada professor, que também é professor, né, cada membro do grupo de pesquisa CSPMAT, que também é professor, ou de matemática, ou pedagogo, tem um tópico de pesquisa. Então, a gente escolhe um tópico para se aprofundar nesse tópico. E a gente une a pesquisa, né, como eu disse, a formação de professores, e aí com essas experiências nasce o livro. Então, esse livro é fruto dessa experiência, dessa pesquisa, desse aprofundamento no tema. Então, esse foi o meu livro, né? Outros, com certeza, virão. O grupo já tem outros aí, de outros autores também, né? Junto com o professor Miguel, que estão para sair. E é um grupo que sempre está trazendo esse respaldo para o professor, né? Que muitas vezes não encontra em outros lugares, né? Na escola mesmo, nas prefeituras. Mas... na faculdade, na própria graduação, mas a gente tenta chegar para o professor dessa forma. E onde que o professor consegue comprar esse livro? Ó, esse livro ele consegue comprar pelo site, que é www.cspmat.com.br, e de lá dá para fazer o pedido, inclusive ele está em promoção de lançamento, todo lançamento ele chega com uma promoção. Então ele está em promoção de lançamento, tem tanto o e-book quanto o livro que é enviado por correio, né, por CDX. E é só chamar ou chamar a gente no Instagram. Se der um oizinho no Instagram, a gente já resolve também. Maravilha. Fácil acesso ao livro, então. E me conta a tua vivência da classe, né? Da vivência de professora. Em que isso influenciou na produção desse livro? Eu tenho 4 anos de experiência aqui na rede municipal de São José do Rio Preto, né? Que eu trabalhei aqui. E eu dei aula desde a educação infantil até o 5º ano, então eu passei por anos diferentes, né, durante a minha estadia aqui na prefeitura de Rio Preto. E, assim, a experiência na sala de aula, ela me ajudou muito ao que eu faço hoje. Porque você precisa ter esse lugar de fala, né? Essa palavra tá famosa. Tá bem explorada, tá bem explorada. Mas você precisa ter essa propriedade para falar, né? Sim, porque o que o professor passa na sala de aula, muitas vezes a pesquisa fica tão distante que não chega ali. Então, o pesquisador lá na universidade, ele busca uma coisa que você chega na sala de aula, aquilo não faz sentido, não faz né? Sentido. E não é aplicável. Não é aplicável. Tudo que está nesse livro é aplicável. Então, a gente se baseou justamente nas nossas experiências como professores. Então, o que eu sei que eu consigo ali na sala de aula?
né, que é possível. Então, sempre quando a gente vai falar de recursos, porque nós sabemos que nem toda escola tem, né, a questão dos recursos, então é sempre adaptável, então dá pra trabalhar. A gente pensa sempre na realidade do professor que está ali dentro da sala de aula. E conta para nós uma história, alguma coisa inusitada que você passou no ensino da matemática, em especial, ou mesmo como professora. Conta alguma história para nós. Ai, Karina, tem algumas situações. Eu falo pro professor que eu tenho vontade de voltar em cada sala de aula que eu dei aula pra pedir desculpa por algumas das gafes que eu cometi. Porque são coisas que a gente olha lá no material, passa daquela forma e nem você entendeu, nem o aluno, e fica por isso mesmo, né? E eu lembro que uma vez, a primeira turma que eu tive, que foi o 5º ano, eu cheguei e eles estavam vendo frações, e eu vi lá no cronograma que estava na época de frações equivalentes. Falei, então eu vou pesquisar na internet um jogo sobre isso, vou levar, porque jogos são ótimos, vou levar e pronto. E eu lembro que eu cheguei, eu recortei, comprei uns negocinhos, criei o jogo. Fiz e tal. Cheguei lá, apliquei o jogo. Ai, Karina. Chegou no final, eles não tinham entendido nada. Eu fiquei 2 horas naquele jogo, eles não tinham entendido nada. E eu não tinha entendido nada. E ficou aquela coisa que foi um esforço tão grande que eu cheguei ali na hora e não rolou. E eu acho que isso é uma coisa que o professor passa muito na sala de aula, porque a gente planeja uma coisa, chega na hora. E hoje eu vejo que eu compreendia frações equivalentes de uma forma muito rasa. E eu fui tentar passar aquilo, só que você passar aquilo de uma forma rasa, o aluno não vai compreender, porque não faz sentido para ele. Aquele jogo não fazia sentido, não tinha aplicação, nem nada. Entendi. Então era uma coisa totalmente mecânica, assim, de decorar ali, enfim. E hoje, talvez com o mesmo jogo, eu conseguiria. Entendi. Porque você domina mais a fração. Exatamente, porque hoje eu conheço o que era potente trabalhar ali, até com aquele mesmo recurso. Então eu acho que isso é interessante. E outras muitas vezes que a gente se perde, assim, muito, né? Alguns alunos que colocam você em jogo ali. Mas essa experiência também é muito importante, né? Igual a gente estava falando. Até esses erros, essas vivências são assim, a base pra gente continuar o trabalho daqui pra frente. Uma pena para aqueles alunos que sofreram. Eu ainda quero procurar um por um. Eu posso repetir aquela aula pra você? Senta aqui. Ai, seria bom, hein? Acho que muito professor deve ter esse desejo, né? É verdade. E essa é o legal de estar sempre aprimorando, sempre buscando. Então, se você é professor, olha, tá aqui uma joia, né? Ou melhor, é a 9ª joia. Tem mais 8 joias para você usufruir, para você usar. Porque a matemática, ela é gostosa quando a gente entende. Perfeito. É muito legal. Tudo que a gente entende, conhece, a gente gosta. É isso, a gente quer. E os alunos têm realmente esse preconceito, né? Ai, lá vem aula de matemática, já vem professor de matemática. Ai, professor, você tem certeza que vai ser matemática hoje? Vai ser outra matéria, outro assunto? E trazer isso é muito importante. Parabéns, Esther. Parabéns mesmo. Deus te abençoe pelo muito. Espaço de compartilhar aqui com você. Bom demais conversar. E trazer luz, né, a esse pensamento, essa coisa tão importante que é a matemática mesmo para nossa vida. Continua. Muito obrigada. Próximos livros você volta. Pode deixar, eu vou trazer os lançamentos aqui. Pode deixar. E não só os seus também, mas da coleção. A gente continuar conversando, né, dessa coleção, dessas pérolas aí. Obrigada mesmo, escondidas aí na Unicamp. Amei conversar com você. É bom, né? É gostoso conversar, eu vou conversar. É muito bom. E a prosa hoje foi essa, com a Esther, aprendendo um pouquinho sobre matemática, sobre educação, enfim. Você já sabe como funcionam as coisas aqui no canal. Se inscreva, comente, compartilhe com aquele seu colega professor, ou com o seu professor de matemática que não é tão bom assim, professor do seu filho. Manda esse vídeo para entrar no site e adquirir o livro da Esther, ok? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!